Quando a gente pensa na igreja no tempo de Clara e no tempo de Francisco, a gente tem que ver primeiramente um sonho, e um sonho já um ideal consolidado. Tanto para Francisco como para Santa Clara, é a opção por uma igreja pobre, frágil, sem poder, sem ostentação. É uma marca do franciscanismo. Então, eles realizam sua conversão nesta igreja, nesta comunidade. Porque é ali, nesta igreja, que Francisco e Clara vão beber da misericórdia de Deus, fazendo a misericórdia junto dos leprosos. Porém, é alta Idade Média. Inocêncio III é o grande Papa. Uma igreja exuberante, uma igreja rica, a igreja promotora das cruzadas. Inocêncio III é o maior imperador pontifício. É o Papa mais rico da história. Então, como conciliar isso? Uma igreja rica, uma igreja poderosa, com um simples movimento franciscano. Então, este movimento, essa pequena fraternidade, está pedindo a reestruturação de uma igreja pobre, de uma igreja menor. E temos uma igreja gloriosa, uma igreja rica. E assim nós vemos o contraste da pobreza, da riqueza, das glórias e das mazelas humanas. Então é esse contraste. Mas o foco de Clara é o Cristo pobre. Então, neste foco de Clara e de Francisco, os dois vão fazer opção por não serem integrantes do clero, não faz parte da hierarquia, não querer paróquia, não construir conventos e nem cantar solenemente o ofício das horas, para não atrair a atenção do povo sobre eles. Queriam uma vida completamente voltada aos simples, aos leprosos. Isso. E aqui nós olhamos assim, lá em 1216, Clara, já adiantando algumas coisas que virão, Clara assume a regra beneditina, porque Inocêncio III obriga Clara. São Francisco faz Clara assumir essa regra, mas ela assume essa regra beneditina. Se diz que será chamada abadesa, mas lá dentro ela não é chamada de abadesa. Isso. Lá dentro ela manda naquele mosteiro, digamos assim, a partir do Evangelho. Então, por fora, uma roupa completamente monástica nos parâmetros beneditinos, mas lá dentro o privilégio da pobreza, da simplicidade, mostrando assim que os cardeais, cardeal Golino e tanto o Papa daquele tempo, vão começar a bater de frente com Santa Clara. E Santa Clara é uma mulher firme, não é uma criança mimada, não é uma jovem boba que está assim completamente iludida vocacionalmente. Não, ela tem um amor, e o amor é Cristo. Isso. E por esse Cristo ela vai enfrentar papas, vai enfrentar cardeais, vai brigar com a igreja, vai reivindicar o seu título de nobre. E ela vai fazer muitas vezes esses homens vir até ela e ela lhe dizer: não me impeçam de seguir o Cristo pobre, não me impeçam de viver o Evangelho. E aí muitas vezes ela tem que fazer isso. Uhum. Só que o cardeal estava andando por vários mosteiros ali. E esse cardeal, que é o cardeal Golino, ele escreve uma regra para Santa Clara e para todas as casas femininas. Só que Santa Clara pega essa regra e ela assume a clausura, porque a clausura foi imposta para as irmãs. Só que ela torna essa clausura um lugar de liberdade. A clausura no movimento franciscano a partir de Clara é leito nupcial. O Cristo é o esposo. É necessário ser desposada por este amor, por esse Cristo. É isso mesmo. E o eco continua. Deixa eu abaixar aqui. Melhorou? Parece que o eco é aqui em casa,
Nós vamos trocar de fone para ver o que acontece. Tá bom. Tá. Enquanto vocês trocam aí, então, lembrando também que Santa Clara, né, teve um processo, né, Frei, de discernimento, né, para até ela chegar a ser nesse lugar que ela foi. Então, assim, você começou a dizer aí do movimento franciscano, já nesse início, mas eu gostaria que a gente retomasse um pouco esse processo vocacional de Santa Clara, né? Porque com 17 anos ela começa a pensar, e aí começa também esse movimento franciscano, mas eu acho que foi mais ou menos nessa idade de 17 anos que ela encontrou com Francisco, não foi? Na primeira... Sim, isso mesmo, aos 17 anos. Isso. Para dizer a verdade, ela encontrou com Francisco acompanhado de Bona Gelfúcio, que era a dama de companhia de Clara. E São Francisco devia ter uns 29 anos naquele momento. Isso mesmo. E aí, então, desse encontro também nasce esse novo estilo de vida, né? Assim, diz que o eco acabou. Graças a Deus. Que bom, era aqui mesmo. Olha, irmã, eu penso que nós precisamos fazer uma viagem para a gente entender melhor esse contexto, porque a gente está vendo Francisco se lançando no mundo dos pequenos, dos fracos, dos doentes, pobres, leprosos. Mas São Francisco não estava lá simplesmente para ser um herói da caridade. Isso. Ele era um daqueles. Ele era um pobre. Então ele não tinha renunciado às glórias de ser um comerciante, de ser um cavalheiro, para receber prestígio. Não, ele quis passar para o lado de quem não tinha nada e de quem não era nada. Então a conversão dele é de caráter espiritual, mas tem uma mudança de vida também social. E Clara encanta com essa mudança. Clara, quando vê Francisco fazendo essa mudança, quando vê Francisco entregando ao Pai tudo que é dele e dizendo que somente o Pai é o Pai do céu, é aquele que é seu Pai, Clara percebe ali os laços do Espírito, percebe ali um sopro novo e quer ir atrás. Porém, Francisco vai vivendo nutrido dessa misericórdia, deste amor. Então ele não vivia mais em solidão, porque os leprosos eram seus irmãos. Os leprosos eram sua família, sabe? E ali Francisco entendia que ele não tinha perdido a vida, ele estava vivendo como Jesus. E aí ele restaura São Damião, restaurou a Porciúncula, juntamente com os primeiros frades. E aí começam os encontros com Clara, sabe? A dama de companhia ia, porque uma moça nobre, inteligente, bonita e jovem não iria andar sozinha. Então estava lá com a dama de companhia dela. Isso. E ali essa dama guardava segredo, mas os dois estavam ali planejando a melhor maneira de assumir essa vivência. E aí a marca é o 27 de março de 1211, Isso. Domingo de Ramos. Exato. Quer falar um pouco do Domingo de Ramos, Frei? Sim, quero sim. Então tá. Só vou trocar de fone aqui, nós vamos falar, sim. Ótimo. E aí eu gostaria de cumprimentar a Denise, Carlos Alberto, paz e bem a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Todas as pessoas. Fátima Alves, paz e bem. Um abraço a todos e a todas, né, que estão aqui conosco. Grace, passou, irmã Ana. Paz e bem, irmã Ana. Ela fez um comentário. Clara faz uma mudança radical em sua vida. É isso mesmo. Então, Frei, nós estamos no dia 11, no Domingo de Ramos, certo? Isso. E a irmã Ana já começou
abrindo esse tema, que mudança radical é essa? Gente, Clara está saindo da sua casa e ela vai entrar na Porciúncula e consagrar a vida a Deus. Só que aí tem um personagem que se chama Guido, que é o bispo. Isso. O bispo é autoridade civil e também religiosa. Os frades combinaram com o bispo, se desse certo para o bispo conversar com a polícia que guardava os portões, Clara fugiria naquela noite. E o sinal dado para Clara seria uma palma. Então Clara, no domingo de Ramos, vai para a igreja sem uma palma, sem um ramo. E ali ela recebe da mão do bispo Guido essa palma. E ali Clara já sabe que os portões estarão abertos e ela foge pelo fundo da sua casa por umas portas onde só passam os mortos. Quando Clara chega em São Damião, lá na Porciúncula, os frades a recebem. Ali Francisco vai cortar os cabelos de Clara em sinal de consagração. E assim a gente percebe que ali não tem uma ordem, ali tem muito mais que isso. Ali tem uma fraternidade convicta de que tem uma presença do Espírito e que em nome desse Espírito esses irmãos estão acolhendo Clara como uma irmã no meio deles, essa fraternidade dos penitentes. Uhum. Só que esses irmãos cuidam de Clara e não sabem o que fazer com uma mulher que chega agora num grupo de homens e leprosos. Então, no dia seguinte, Francisco e os primeiros frades vão levar Clara lá para o mosteiro de São Paulo das Abadesas. E ali, vivendo uma outra regra rígida, beneditina, Clara já fala, eu não fico aqui. Aqui não é o meu lugar. Não é isso que eu Mesmo ela começando a vida dela, ela já sabia, isso aqui não dá para mim, isso não é minha vida. E aí já começa o primeiro embate com Francisco, que Francisco queria colocar Clara para ficar protegida. E ela não quer proteção nenhuma, ela quer se lançar no mundo dos pequenos, porque ali ela entende que a proteção do Senhor está naquele lugar. Isso. Só alguém que arruma um outro... comentário aqui, Frei, só para alguém Sim. Karine fez um comentário aqui, fazendo uma ligação de Clara com o tempo de hoje, dizendo que Clara já vivia o que o Papa Francisco fala hoje, que é uma igreja em saída. Sim, sim. A igreja em saída é a marca do movimento franciscano, porque o carisma franciscano é o carisma da renovação da igreja, e não se renova a igreja dentro, a igreja é renovada fora. Por isso que Clara quer sair, e Francisco sai. Só que Clara é obrigada a assumir a clausura, mas ela queria sair, ela queria estar neste mundo, lançada, lá fora. Isso mesmo. E assim, é interessante que essa igreja em saída, Clara ainda tem que segurar um pouquinho, porque Francisco leva Santa Clara lá para a igreja de Sant'Angelo de Panso. O que tem lá? É interessante a gente voltar lá, porque lá estão as beguinas, que são mulheres leigas que estão ali vivendo em torno da palavra de Deus, sem aquela hierarquia pesada, sem regra pesada. E ali Clara percebe, não é isso que eu quero para mim. É isso mesmo, eu estou no lugar certo. E ali ela fica um pouquinho, até o mosteiro ficar pronto. E ela voltar para o mosteiro. Mas assim, o que é importante a gente olhar para esse momento de Clara? Que Clara faz uma reviravolta na vida de todos. Imagine só agora, uma mulher compondo a fraternidade dos pequenos. Só que não é qualquer mulher, é uma nobre. Então ela leva a nobreza para os leprosos, ela leva a nobreza para a fraternidade ali dos menores, os futuros frades, né, que ali não tem isso. Então, Clara é recebida por Francisco como dom de Deus. Do mesmo jeito que os irmãos que chegaram primeiro, Clara é dom de Deus, é expressão do afeto de Deus. Então, Clara será para Francisco a claridade que vai expandir a sua fraternidade.
Porque Clara não vai sistematizar não só um texto, porque a espiritualidade clariana é mais densa nos seus escritos. Sim. Clara vai sistematizar a nossa espiritualidade. Clara vai dar conta de redesenhar o carisma, mas voltando àquilo que é essencial, ao princípio da fraternidade. Uhum, uhum. Isso mesmo. E aí, é interessante a gente lembrar que quando Clara começa esse movimento, né, de saída, de sair de si, de sair desse lugar em detrimento de um outro, várias das suas amigas, né, vão atrás de Clara. Então, quando ela chega em São Damião, depois que tudo já está preparado, depois que tudo já está pronto, ela encontra lá também amigas suas, inclusive sua irmã, né, de sangue, que também, assim como ela, quer servir e estar no meio dos pobres. Então, é um exemplo que arrastou. Quando o Frei fala que Clara leva a nobreza para os leprosos, também é nesse sentido, né, que muitas outras nobres a acompanharam nesse movimento, né, Frei? Sim. Do mesmo jeito que com Francisco, seus amigos de festa, os seus Isso. amigos da cavalaria vão atrás, com Clara também. Acontece Clara, mesmo. as amigas vão, a mãe vai e a irmã também. É. E aí ela deixa para nós um legado, né, Frei? Assim, ela deixa para nós, família franciscana, vale ressaltar também que Santa Clara, ela ficou um tempo meio que apagada, né? Aparecia mais São Francisco, né? Então todas as pesquisas se voltavam muito mais para São Francisco. E Clara ficou um tempo assim meio que oculta, mas nos últimos tempos é a figura que tem mais se falado e se pesquisado sobre. Acho que foi por ocasião dos 800 anos do carisma franciscano que começou também a enxergar mais ainda o valor dessa mulher. Se eu não me engano, é isso, né, Frei? Assim, mais ou menos nessa época que começou-se a pesquisar tanto, e agora os pesquisadores falam que muito mais ainda tem que descobrir dessa Santa Clara, né? Dessa mulher que é Clara. Pois é, irmã, quando você fala assim dessa irmã que é redescoberta 800 anos depois, para nós talvez pode ser até um descaso e essa é uma vergonha. Mas a gente tem que saber por que ela ficou esquecida e por que Isso! só nos 800 anos ela foi destampada. Pois é. Então é claro que nós vamos voltar nos textos aqui que é importante, mas também a gente precisa dar nome também, porque tem algumas culpas no passado de algumas personalidades blindadas. Então, assim, o que é forte de Clara e de Francisco que começaram a ocultar? Primeiro, não existe primeira, segunda e terceira ordem. Não, Isso. a fraternidade com eles é uma só fraternidade. É a fraternidade dos menores, incluindo irmãs, incluindo os leigos, os casados que estavam vivendo em suas casas. Então, Clara e Francisco se reúnem e fundam esse movimento laical, sabe? Porque para eles é necessário ser irmão para viver o evangelho. Não é necessário uma hierarquia, não é necessário poder, não é necessário ter. Muito pelo contrário, é necessário ser instrumento de Deus. Isso. E ser instrumento de Deus é no esvaziamento, uma vida sem complicação, uma vida simples. Porém, Clara e Francisco são referências. Só que Francisco já tinha ido. Francisco já estava junto de Deus. E Clara estava por aqui como referência fundante. Então, Clara percebia já o distanciamento dos seus irmãos. E o distanciamento de um número de frades, até significativo, era marcante. Tá? Então, a figura de Clara é uma figura que
é reabilitada por Celano. Celano coloca as irmãs em pé de igualdade junto da Exato. fraternidade dos irmãos que estavam já separando as fraternidades. Celano não unifica. Não, Clara e as É a irmãs figura. são Frei. É Frei Clara, é irmã Clara, tá ali no mesmo seio. Até porque ela foi a primeira mesmo, né? Sim, a Depois do primeira mesmo. Francisco. Pois é, só que esse tapa de ser a primeira, ela vai dar no testamento. Ela vai Isso. Nós dizer vamos que. chegar lá. Não, então tá bom. Não, mas pode Pois, adiantar já, Frei. Pode adiantar. não, pois é. Porque no testamento tem um versículo que Clara vai dizer que os frades não era sonho presente no pensamento de Francisco, que ele não tinha garantia que os frades viriam. Quando ele Uhum. começa a restaurar São Damião, ele já estava dizendo: aqui morará mulheres santas, Santas. as Isso irmãs mesmo. virão. Então, Clara usa disso no testamento para lembrar o seu lugar, não para se achar melhor. Clara Uhum. não precisa disso, mas para salvaguardar o carisma, porque hoje o que nós chamamos de segunda ordem, as irmãs, são a guardiãs do carisma, porque São Francisco confia nelas. É elas que devem aconselhar os frades, é ela que deve orientar os frades para que os frades orientem o povo, orientem a terceira ordem franciscana secular nessa direção. Então as irmãs Isso. continuam com a lâmpada acesa, Uhum. podemos dizer assim. Isso. É interessante, né, que nós, quando eu falei assim que a gente vai chegar lá, é porque a grande herança, né, o grande legado que Santa Clara deixou para nós, né, família franciscana, mas sobretudo para nós clarissas franciscanas, foi a sua regra, né, que já foi até Uhum. falado, o Frei até começou a dizer da regra de Santa Clara e da briga dela, da luta dela com a igreja na época para poder ter uma regra própria. Então, Santa Clara, logo de início, seguia a regra que todas as outras congregações, as instituições seguiam, mas aquela regra não era a que Santa Clara queria para suas irmãs e para ela. Então, Santa Clara escreve a sua própria regra, né? Então, foi a primeira mulher da igreja a escrever a sua própria regra. E essa regra é o grande legado que ela nos deixa hoje, né? Então, a regra de Santa Clara já começa assim, e ela escreve essa regra, como o Frei falou, também para garantir que o carisma franciscano não morresse, né? Então, aí ela garante. Então, eu gosto de dizer que Santa Clara era visionária, sabe? Bem visionária, né? E, e ela já começa essa regra dizendo: em nome do Senhor começa a regra das damas pobres. E já começa dizendo que a regra é simples, simples. Viver o Santo Evangelho sem nada de próprio e em castidade. Então, já nas primeiras linhas da regra de Santa Clara, ela já vai dizendo isso para nós, né? A grandeza que é. E aí, ela vai falar dessa forma de vida que as irmãs, que nós temos que seguir, no caso, né? E aí ela vai falar nessa regra da observância do Evangelho, que o Frei até já citou. Ela vai falar de como receber as irmãs futuras, né? As que queiram essa vida, como que vai ser. Ela vai falar do Cristo, né? Da vivência do Cristo pobre nessa regra, do modo das irmãs trabalharem, como que as irmãs devem trabalhar num trabalho honesto. Então, assim, e aí também entra aquela questão que o Frei citou lá atrás. Não era uma mulher que queria ser protegida, né? Lá naquele mosteiro que queria ser protegida. Não, a gente tem que trabalhar, né? Seguindo aí também, porque no Evangelho fala que precisa de trabalhar. E a regra é viver o Evangelho. E aí, Santa Clara, na regra também, ela vai falar da questão da oração, da penitência,
da importância de se fazer penitência, da oração, do silêncio, da confissão, né? É na regra que ela fala também. E aí é até interessante quando o Frei fala que as irmãs devem aconselhar, orientar os freis, mas na regra também ela coloca que sempre tenha um frei que seja o capelão das irmãs, o guardião também, ou seja, para não acabar com essa relação que começou, né, lá atrás. E aí ela vai falar sobre o ofício, sobre a correção fraterna, e num ponto que eu acho que é um dos mais interessantes, o que, na verdade, que eu acho muito importante, que o Frei também citou, que é a questão da igualdade das relações, no sentido que, enquanto em outros mosteiros a abadesa era aquela que ditava a regra, que ditava a ordem, agora é hora de... Mas no mosteiro de Clara era diferente. Então, o mosteiro de Clara, todas eram muito irmãs. Então, ela era a abadesa do diálogo, podemos dizer assim, né, Frei? Do diálogo, do cuidado umas com as outras. Então, assim, no processo de canonização de Santa Clara, é isso que a gente lê naquelas linhas onde as irmãs falam de como era Clara na vida, né? Naquele mosteiro ali, naquelas paredes. E por isso ela irradiava para fora também do mosteiro. Falei alguma inverdade, Frei? Não, é por aí mesmo. Você começou dizendo, irmã, que ela é a primeira mulher a escrever uma regra. Aí acho que é bom a gente lembrar, porque às vezes vão falar assim, não, mas teve a irmã de São Bento. Não, São Bento escreveu a regra para a irmã dele. E a próxima mulher a escrever uma regra vai escrever lá no século XVII. Isso. Olha a distância que as mulheres conseguem fazer alguma coisa nesse movimento. Então a gente vê um movimento que Clara está percebendo aquilo que Francisco quer, estão voltados até, assim, podemos dizer, numa teologia paulina, todos são irmãos, todos ali devem viver essa fraternidade. Só, irmã, você disse o conteúdo da regra, porém Clara estava numa encruzilhada. Sabe por quê? Porque São Francisco tinha entregue para ela, antes de morrer, as joias do carisma. Isso. Quer dizer, a fraternidade e a pobreza. As duas joias que ela tinha que defender. E a fraternidade é mais importante. Mas não tem como viver a fraternidade se não for pobre. Porque é sendo pobre que a gente entende que vai precisar do outro. Só que aí, quando Boaventura, com a permissão dos ministros provinciais daquele tempo, manda queimar todos os livros que não fosse escrito por ele, deixa escapar Celando e alguns outros, também é queimado muita coisa de Santa Clara. Isso. Sabe? Num momento assim mais tarde. E o que salva é a sua regra e o seu testamento. Exato. Por pouco, tá? Por pouco. E aí Santa Clara quando ela chama Frei Leão para ajudá-la a escrever a regra, ela não está escrevendo, não é uma vontade dela. Ela está escrevendo uma experiência de 42 anos vivendo dentro da fraternidade. Então ali tem a presença das irmãs juntos, tem o movimento do espírito, tem a partilha das irmãs. Ela não escreve nada sozinha. E ainda chama Frei Leão para ajudar. E por isso que também nós acostumamos dizer, e também alguns biógrafos vêm dizer, que se conhece Clara pela sua regra e pelo testamento. No testamento e na regra está a alma de Clara, a personalidade de Clara, a espiritualidade de Clara. Então, é por isso que não se esgota, né? Nós estudamos a regra de Santa Clara, nós estudamos o testamento de Santa Clara, a gente lê, mas cada vez que a gente lê e que a gente estuda,
a gente meio que vê uma outra versão de Clara, vê uma outra luz ali naquilo para nos seguir orientando. Então, assim, é de fato um mistério, né? É de fato um mistério, né? Toda essa vida doada de Clara. E é de fato uma luz que nos ilumina e nos guia no caminho do Cristo. É interessante que você fala de luz, mas Clara no Testamento ela começa a falar igual Francisco naquela oração diante do crucificado. É lá no capítulo 6. Sim. Clara começa a dizer que o Senhor iluminou o coração para que ela fizesse penitência. Uhum. Então, Clara também, assim como o Francisco, vai dizer que a vida em penitência ilumina o coração, ilumina a alma, aquece a vida. Só que a vida em penitência, tanto para Francisco como para Santa Clara, é fazer a experiência do irmão, é experimentar até aquele irmão que às vezes não desperta coisas boas na gente, Isso. que Francisco chamava inicialmente de amargo, e depois que cai aquilo que a gente pensa negativamente do irmão, se transforma em doçura. Exato. Essa é a vida de penitência, ver o outro como presente de Deus, ver o outro como alguém que vai me despertar a fazer a experiência deste Cristo, que se desposa de si, que se esvazia. Então, a gente pode olhar essa luz dada no esvaziamento, no ser pequeno para ser fraterno. Exato. E aí, no testamento dela, ela vem confirmar, no caso, a regra. Porque tem várias citações do testamento de Santa Clara que ela também vem confirmando outras coisas da regra. Quando ela volta de novo na questão da fraternidade e da pobreza no testamento. Então, assim, ela traz isso também para o testamento. Quando ela faz memória da questão da conversão e desse início aí do movimento franciscano, da vida em simplicidade. E é interessante que no testamento ela chega a dizer assim: eu admoesto e aconselho as irmãs presentes e futuras que vivam na simplicidade, na pobreza, numa vida honesta. Então, assim, o testamento vem confirmando de novo tudo isso que ela viveu na regra, viveu o testamento e deixa para nós. É interessante, Frei, que alguém escreveu aí assim: ensinamento para os dias atuais, né? O que Santa Clara pode nos ensinar nos dias atuais, né? Trazendo para hoje, né? Uhum. Irmão, o testamento é uma joia do franciscanismo, sabe? E o testamento de Clara deve ser retomado sempre por nossas fraternidades, Sim. Sabe? Porque por muito tempo ficou só para as irmãs, mas ele é um legado nosso, porque ele foi escrito quando a fraternidade, sobretudo os frades, já estavam indo para as universidades, assumindo outros meios e largando os leprosos de fora. Sim. Mas o que está no testamento? O testamento nos coloca diante de um Cristo pobre. Isso. E o testamento vai dizer a maior joia do franciscanismo, que é a pobreza como meio de viver a fraternidade. Exato. Então, alguém que perguntou aí de o que Santa Clara nos diz para hoje, eu guardei só um versículo para ler para vocês, estou segurando o livro esse tempão todo para ler um versículo, que é o versículo que eu estou rezando esses dias, que é o versículo 45, número 45, do Testamento de Santa Clara. Sim. Porque aqui nós podemos ver uma mulher apaixonada por aquele Deus, que pobre foi posto no presépio, viveu pobre no mundo e ficou nu no patíbulo. Isso é digamos assim, tira o tapete da gente, sabe? Exato. A gente olhar alguém que era rica, era nobre,
muito inteligente que deixa aquilo tudo para jogar sua vida no meio dos leprosos, para acolher irmãs por causa de quem? De um Cristo pobre. Então, hoje, o maior ensinamento da espiritualidade franciscana para nós é o quê? Uma vida mais simples, mais descomplicada. De repente, quando a gente olha para este Cristo pobre, que é pobre no presépio, é posto nu na cruz, é para lembrar o quê? Por que a gente se veste, se acumula de tantas coisas, de tantas aparências, daquilo que eu acho, daquilo que eu não acho, mas se na verdade a gente está sempre despido para a gente mesmo? Então, esse despir de si mesmo é entendido como, Clara, como esvaziamento, porque primeiro, quem esvaziou-se de si e se fez servo foi o Cristo, assumindo a nossa condição. Então, o que Clara nos pede no testamento? Esvaziamento. Isso. Esvaziamento para ser o quê? Espelho. Porque Clara vai jogar com a dinâmica do espelho. O eu preciso tempo me todo, esvaziar. nas cartas. Isso. Eu preciso me esvaziar para ser espelho. Porque a imagem que os outros devem ver não é a minha face, é a face do Cristo. É o evangelho estampado, encarnado na própria vida. Isso só tem quem está vazio das ambições, das grandezas, de tantas coisas, e está ali aberto, estando disponível ao sopro do Espírito e à encarnação do Verbo novamente. É. E aí ela vem falar o tempo todo nas cartas, né, dela para Inês. Ela vem falar o tempo todo: olhe, minha filha, considere, contemple, olhe todos os dias neste espelho e se espelhe nele, né? Então ela vai trazer esse objeto feminino também, né? Porque o espelho é um objeto feminino, para dizer também dessa espiritualidade, para dizer também dessa profundidade, dessa transformação. Olhe, considere, contemple. E se deixe transformar inteira nessa imagem. É muito lindo, né? Irmã, isso que você está dizendo é lindo e forte. Ver a contemplação, como Clara está dizendo para Inês, como uma contemplação que sai de si. Isso. E eu devo me transformar na imagem do contemplado, na imagem do Cristo, é algo muito forte para a gente. Clara está dizendo o quê? Que o Cristo tem que se encarnar em nós na contemplação. Todos os dias. E todos os dias. Sim, necessário. Exatamente. E também eu acho que para hoje, eu fico vendo, né, a questão da relação de Clara com suas irmãs no mosteiro. Então, hoje em dia, estamos precisando muito da questão da sororidade, da empatia, da fraternidade, do amor, serviço, doação, né? Não aquele amor e aquele que quer algo em troca, mas o amor, doação, sobretudo nesses tempos que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho que a gente pode trazer isso de Clara também. E eu gosto muito também dessa relação, né, de afeto, de encantamento entre Clara e Francisco, mas por causa do Cristo, né? Por causa do Cristo. Então, foi um encantamento que culminou nessa espiritualidade riquíssima, que é a espiritualidade franciscana, porém, cada um tem uma forma diferente de expressar essa espiritualidade. Francisco tem a sua forma, Clara tem a sua forma, mas quando ela se junta, né? Então, assim, eu acho que para os tempos de hoje, a gente tinha que ter também isso nos afetos, né? Essa força de afeto que ultrapassa o meu egoísmo, que ultrapassa também o meu desejo de ser melhor do que o outro, mas essa igualdade nas relações. Mas isso é algo muito rico que você está colocando. Por quê?
Nós somos uma família que tem uma mãe, que tem um pai, digamos que tem uma irmã e que tem uma irmã, podemos dizer assim. Então, se a gente é essa família, e você está trazendo e nos lembrando do cuidado, do afeto que é próprio de Clara, será que a gente não poderia pensar que Clara, trazendo o feminino para dentro da fraternidade, Clara está trazendo, digamos assim, a vivência da parábola do bom samaritano para Francisco? Uhum. Que Francisco e os seus já estavam ali cuidando dos leprosos. Uhum. Mas se a gente entende um cuidado a partir do feminino, o feminino cuida num cuidado de mãe, num cuidado para além do cuidado que é para cuidar até aqui, o feminino e a mãe cuidam até lá. É aquela confiança, aquela entrega mais total, mais verdadeira. Então, de repente, a gente pode olhar as irmãs hoje como esse legado feminino para nós, da gente ter uma caridade mais materna, que cuida sem esperar nada em troca, que dentro da fraternidade dos nossos claustros, a gente recorde desse bom samaritano, a gente recorde de Clara, de Francisco, que estavam fazendo aquilo para... Não tem necessidade de elogio, não tem necessidade de ganhar nada. Eles já estavam fazendo ali sabendo que estavam em comunhão com Jesus, porque eles estavam vivendo a vida de Jesus. Isso. Sabe? E aí, Frei, você lembrou isso, desse cuidado materno? Ela termina o testamento, porque Santa Clara termina o testamento fazendo a exortação sobre a oração e a perseverança. E depois ela faz uma conclusão com uma bênção, uma breve bênção de Clara, e ela termina de sua mãe e irmã, né? Então, ela sempre fala dessa questão de ser mãe e serva, ser mãe e irmã. Então, é isso, é disso que a gente está falando. Eu acho que a gente já está chegando mais no final, mas ainda dá tempo de de conversar um pouquinho ainda. Vale ressaltar também que Clara teve uma vida tão exemplar, né? Ela viveu tão bem, tão heroicamente, essa questão da humildade, da pobreza, da caridade para com suas irmãs, para com Assis, que Clara, ela foi canonizada 2 anos após a sua morte, né? Isso porque, pelos escritos, ela fez milagres ainda em vida, né? Alguns milagres Clara fez ainda em vida. Então, por isso também ela foi canonizada tão rápido, né? E um desses milagres é que ela usa a questão da Eucaristia, né? Só para a gente relembrar um pouco, Frei, você pode relatar para nós mais? Por isso que ela tem o ostensório, a imagem de Santa Clara. Na época não tinha ostensório, logicamente. Mas a imagem dela é com o ostensório na mão. E muita gente pergunta, por que ela tem um ostensório na mão? E aí a gente faz a reflexão também, a questão da Eucaristia, a Santa da Eucaristia, né? Sim. É uma passagem assim tensa, porque é quando povos estão querendo invadir Assis, e eles invadiriam Assis passando pelo mosteiro, por ali. E dizem assim, que falta 1 minuto restante. Ah, é? E assim, então vou resumir bastante. Clara recorre à Eucaristia como o bem mais precioso que faz a igreja ser igreja. Isso. Comungar o Cristo é ser essa igreja de comunhão com todos, e ela busca ali a riqueza e apresenta ali diante daquele exército de homens prontos para matar, ela oferece ali aquela caixinha, né? Simples, pobre, porque não tinha ostensório, o Cristo, a única riqueza das irmãs, um pedaço de pão que está ali. Mas é comungando aquele pão junto da palavra, ela se torna um Cristo armado pela mesma força que a força do amor. Isso. Então, gente, gostaríamos de agradecer,
mais uma vez ao Frei Plínio por esse momento riquíssimo, viu, Frei? Foi ótimo. Eu que agradeço, foi muito bom. Só vocês para fazer isso comigo. Tem gente aqui que diz que caberia a parte 2, Frei. Quem sabe a gente não faz um outro momento ainda esse mês, falando sobre um outro aspecto. Tem gente falando que tem que ter a parte 2. Mas nós vamos pensar, né, Frei? Podemos. Podemos pensar, isso mesmo. Então, agradecer a todos que ficaram conosco nesse momento de partilha, nesse momento de conversa, e dizer que a gente vai pensar com carinho a respeito dessa segunda parte. Qualquer coisa a gente vai avisando nas nossas redes sociais. Então, um abraço a todos e paz e bem. Ainda dá tempo de um paz e bem, Frei. Sim. Um abraço a todos que estão conosco neste momento. Amanhã é dia de Santa Clara, as irmãs Clarissas, missionárias do Santíssimo Sacramento, estão nos brindando com esse presente.